Olá, belos! Boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Saiba Mais, o melhor programa de diversidade do planeta. Como vocês estão? Em casa, se comportando direitinho durante o isolamento social? Se estiver saindo, estão de máscaras? Espero que sim. Agora estamos ao vivo para a TV Mais, para assinantes Claronet nos canais 27 Digital e 527 Digital HD, ou então no planeta todo pelo Facebook /TV Mais ABC. Hoje nós vamos falar sobre reprodução humana assistida, ou seja, como fazer filhinhos sem ser no método tradicional, a lá papai e mamãe. E para isso, a minha convidada é doutora Ana Paula Aquino. Ela é ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana pela Unifesp. Doutora Ana, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, tudo bom? Foi um prazer ter sido convidada. Muito obrigada. Prazer é todo nosso. Vamos agora tirar as dúvidas de todos, porque agora com as transmissões ao vivo a gente pode interagir com o público via Facebook. Então, mandem as suas perguntas, as suas críticas, as suas sugestões, as suas reclamações, que a doutora Ana Paula vai esclarecer todas elas, tá bom? Eu vou intermediar essa conversa e serei o seu apresentador. Então, vamos lá. Doutora Ana Paula, para a gente começar, vamos falar sobre o ciclo humano em relação à reprodução. Vamos falar do homem e da mulher pelos Tá. meios tradicionais. Se a gente não considerar problemas de saúde, problemas de Uhum. infertilidade, qual que é o ciclo normal, o ciclo natural, até que idade uma mulher e o homem pode ter filhos? E isso é da maneira tradicional, né? Ovulando, Uhum. e da maneira assistida. Tá, vamos Quais lá. são mais ou menos os Então, períodos de idade? vamos lá. A mulher, a gente fala que ela tem um prazo de validade que é diferente do homem, né? Então, o homem, o testículo do homem, ele fabrica espermatozoides novos a vida inteira do homem. Então, essa produção de essa produção de espermatozoide acontece a cada 3 meses, ininterruptamente, né? Tanto que você vê homens pais aos 70 anos, com sêmen próprio, né? Já a mulher não. A mulher ela nasce com os óvulos dela e só vai perdendo ao longo da vida. Não tem uma produção nova de óvulos, né? Então essa mulher, tanto que a mulher entra na menopausa, né? Essa mulher, ela até os 35 anos a qualidade desse óvulo ainda se mantém mais ou menos o mesmo. Dos 35 aos 40, a gente começa a ter uma queda tanto de qualidade quanto de qualidade. E depois dos 40 despenca, né? Então a chance de engravidar depois dos 40 não é que seja impossível, mas ela reduz bastante. Perguntando de Tá, aí ciclo natural, chance. Oi, desculpa. não, não, aí pelo ciclo natural, né? Pela ordem Isso, natural da vida. isso, Mas isso. ainda assim, depois dos 40, mesmo perdendo a ovulação, ela pode engravidar, né? Pode. Então, assim, para aquelas mulheres que entraram numa menopausa ou que a qualidade do óvulo já está tão ruim, tão prejudicada que eu não consigo gerar um filho, a gente tem a ovodoação, que é um tratamento que a gente usa óvulos de uma outra paciente mais nova, com uma qualidade muito melhor. Então, as doadoras de óvulos elas têm que ter até 35 anos. E eu consigo fazer uma mulher já na menopausa, aos 47 anos, engravidar, mesmo que não seja com o óvulo dela, mas usando um óvulo doado. Então, as técnicas de reprodução aí estão bem avançadas. Porque para gerar um filho, ela precisa do útero preservado, né? E aí, Exatamente. e aí tem limite de idade para o útero ou não? Existe assim, o ideal seria até 50 anos. Então, pelo Conselho Federal de Medicina, uma mulher ela pode engravidar até os 50 anos,
porque tem toda uma questão biológica ali de o corpo é muito exigido, né, da mulher durante a gravidez. Agora existem as exceções. Então, se houver uma mulher com mais de 50 anos e que queira fazer um tratamento, a gente pode pedir uma autorização para o CFM, mas o ideal seria até os 50 anos. Aí, se ela for completamente saudável, aí ela pode tentar também. Isso. Normalmente no consultório a gente também pede uma avaliação cardiológica, né, para o cardiologista, tudo isso, porque a gente sabe que demanda muito mais do corpo, mas a princípio pode. Agora, falando de infertilidade, né, de problemas de saúde, existe Tá. uma porcentagem entre mulheres e uma porcentagem entre homens que compromete a fertilidade de maneira natural, assim? Uhum. Existe uma porcentagem de comprometimento? Geralmente a gente fala assim, que não é a mulher infértil ou o homem infértil, é o casal infértil, né? Então, o problema de infertilidade nunca a gente pode colocar a culpa em um ou outro. Normalmente, as porcentagens, quando a gente vai investigar, é metade, metade, né? Geralmente, metade por cento, uma porcentagem, 50% vem da mulher, 50% do homem. Mas não existe assim uma. Porque existem muitos fatores, né? Então as coisas às vezes podem vir um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, que juntando aquilo eu não consigo engravidar. Né? Se a mulher tivesse só uma endometriose, conseguiria. Ah, mas o homem tem uma alteração no sêmen. Então, juntando esse casal, acaba gerando uma infertilidade maior. É que o sistema reprodutivo da mulher é mais complexo, né, doutora? Um pouquinho mais complexo. Por a mulher não ter essa fabricação de óvulos que nem o homem, perder tudo isso, a gente ovula um óvulo por mês, né? Só o homem tem uma quantidade absurda de sêmen, então a gente consegue escolher o melhor espermatozoide. Por tudo isso, a mulher acaba sendo um pouquinho mais complexa que o homem, sim. E existe casal, ou existe mulher, ou existe homem que Uhum. não consegue de jeito nenhum ter um filho, ou há solução para tudo? Não há solução para tudo, ainda não. Eu acho que em alguns aspectos a reprodução humana ela ainda está engatinhando, né? Antigamente a gente falava sobre coleta de óvulos, como coletar o melhor óvulo, o sêmen, depois disso como preparar o útero, mas depois que a gente faz um tratamento complexo, como por exemplo a fertilização in vitro, né, que a gente consegue fabricar esse bebê no laboratório, a gente consegue hoje em dia até ver se tem algum problema genético nesse embrião através de uma biópsia embrionária. Mas depois que eu pego esse embrião e coloco dentro do útero, o meu papel acabou, né? Eu não tenho como passar uma cola ali no embrião e falar, ó, agora você vai grudar dentro daquele útero, né? Então, até com os melhores casos, um óvulo de uma mulher jovem que é de ovo doadora, que são as melhores chances que a gente tem na clínica, que chegam a 60, 65% de gravidez, não é 100%. Né? Então, lugares que falam 100% não é bem isso. E por que tem mulheres que entram nesse processo de fertilização in vitro e elas Uhum. relatam que o processo é estressante? Pela quantidade de hormônio, a mulher já chega para tratar estressada porque não está conseguindo engravidar, né? A gravidez é um processo fisiológico, natural para muita gente. Então, quando isso não acontece, já gera um estresse, né? Porque era uma coisa para acontecer naturalmente. Então, a mulher já está estressada por causa disso. Os tratamentos exigem muito, então são hormônios injetáveis, subcutâneos, que a mulher tem que tomar ali por 10, 15 dias, que gera toda uma alteração hormonal, ganho de peso, retenção de líquido, pode ficar mais chorosa. E aí passar por tudo isso e às vezes não dar certo, estar ali naqueles 30, 40% e ter que fazer tudo de novo, isso gera um estresse bem grande. Doutora, uma dúvida minha, e quando é uma dúvida pessoal, ela acaba sendo interessante, né?
Por Vamos exemplo, lá. se eu tenho uma esposa, ou uma namorada, sei lá, Uhum. é, e ela tem problema com os ovos, ela tem problema de Tá, ovulação, mas ela tá. tem o útero preservado. Eu Uhum. consigo pegar um óvulo externo de uma doadora, fazer a fertilização, implantar no útero dela e ter o meu filho, né? Isso Exatamente. normal, né? Isso é possível. Esse é o processo Uhum. natural. Isso é o Agora, processo natural. vamos supor, ao contrário, se ela ovula normalmente e ela tem problema Uhum. de útero, Tá. aí é possível eu colher o óvulo dela e implantar em uma outra mulher? E aí, como é que funciona a legislação para isso? Sim, vamos lá. Isso é conhecido popularmente como útero de substituição e a gente chama como cessão temporária de útero, né? Esse tratamento é possível, sim. No Brasil, como que funciona, né? Quem pode ser a doadora do útero para essa mulher? Parentes de até quarto grau do casal. Então não precisa ser parente só da mulher, pode ser parente do homem também. Então, parentes de até quarto grau. Então, mãe, filha, avó, tia, sobrinha e até prima. Tanto da mulher quanto do homem. Se for parente, eu não preciso de autorização do CFM, né? Agora, a mulher ou o homem não tem nenhum parente que se encaixe, porque tem que ter boa saúde, né? Ah, minha mãe tem 70 anos. Não, ela não pode ser a doadora do útero, né? Mas se aquele casal não tem ninguém e tem, por exemplo, uma amiga que se Certo. disporia a fazer a sessão temporária de útero, para isso eu preciso de uma autorização do CFM, né? Então, para todo o tratamento, as pessoas têm que passar por uma avaliação psicológica, tanto o casal quanto a mulher que vai doar útero, e se ela for casada, o marido dessa mulher também, né? Tem que ter uma avaliação psicológica, e caso não seja parente de até quarto grau, a gente precisa pedir uma autorização para o CFM. Mas consegue, isso não tem problema. Consegue, consegue, não, não. É. Você justificando E, tudo direitinho, não tem problema. uhum. Então, quer dizer que não existe a tal popular barriga de aluguel. A tal popular seria barriga solidária, é isso? Isso mesmo, né? Uma barriga de aluguel no Brasil, ela não pode ser paga, né? Não existe, é igual para o óvulo é uma doação, quando a gente fala de doação de óvulos, é uma doação. Na sessão temporária de útero também, né? Ela não é remunerada. Então, isso tem que ficar muito claro pro CFM, por exemplo, quando é uma pessoa que não é parente, né? Então, por isso que eles pedem essa É, avaliação. eu sei que a gente vai fugir um pouquinho da técnica, né, de reprodução, mas a sua opinião a este Tá, respeito, a ser uma barriga solidária, acha tá. que realmente é a melhor solução? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, você contrata, né, a barriga de Exatamente. aluguel, você paga pelo processo, tem um contrato, né? Que a mãe que Exatamente. está carregando o seu filho não pode isso, não pode aquilo, não pode bebida Isso, alcoólica e tal, e tal, e tal. E aí, a hora que nasce a criança, acabou o vínculo, aquela pessoa desaparece e nunca mais você vai exatamente. vê-la. Agora, aqui no Brasil, diferente, né? Porque você tem um Sim, vínculo social com a pessoa. Seja se for parentesco ou de parente. amizade, você tem um vínculo. Uhum. E aí, como é que é essa história? Então, vamos lá. É que nos Estados Unidos tudo funciona mediante contrato, né? Lá é tudo. Tanto que a doação voluntária de óvulos aqui, lá não é assim. Lá você pode conhecer a mulher que está doando, você vê foto dela adulta, você compra aqueles óvulos, né? Porque lá é tudo mediante contrato. Aqui no Brasil eu não sei se isso funcionaria muito bem, né? Eu acho que tinha que ser analisado muito bem isso, porque é uma situação bem complicada. Mas quando a pessoa, né, que você me perguntou se tá dentro do vínculo social ali, né, quem vai ceder o útero para uma gestação solidária, tem toda uma documentação que tem que ser assinada.
né? Por isso que essa avaliação psicológica é importante. Mas tem documentos que são assinados de que quando nasceu os pais biológicos é o X e o Y, não é a mãe que gestou, né? Isso tudo tem que estar muito bem documentado, com reconhecimento de firma, tudo isso, para não ter nenhum tipo de problema. E acho que travou aqui. A MaxLev é uma plataforma de saúde digital que quer facilitar a sua vida e te trazer tranquilidade em meio a todo esse caos e insegurança causado pelo coronavírus. Com a MaxLev, você pode, do conforto da sua casa, saber se você está contaminado ou até mesmo se já tem os anticorpos do Covid-19. MaxLev, levando saúde até você. Saúde, uma sensação, um desejo, uma missão. Saúde é atenção, processos, gestão. A Biovida Saúde é uma empresa que oferece planos de saúde na medida certa, com a melhor relação custo-benefício. Contando com uma ampla rede de atendimento, abrangendo São Paulo e todo o Grande ABC, com programas de promoção e prevenção à saúde, resultando na melhoria de qualidade de vida de nossos clientes. Biovida Saúde, promovendo a saúde, prevenindo você. No princípio, foram as mãos na terra, o toque que fez o que somos. Somos o colo, o resgate, o carinho, o amparo forte, assim como somos a espécie da arte, somos a espécie do toque. E se o seu toque na tela pudesse transformar realidades? Basta apenas um toque, e você nos ajuda a continuar construindo sonhos. Niciplay, conteúdo que alimenta. A Prefeitura de São Bernardo está fazendo a sua parte e vai continuar fazendo. Já contratamos 2.000 novos profissionais da área da saúde. Inauguramos 2 novos hospitais. E precisamos da sua ajuda. Lave as mãos, use máscara e exija que usem também. Evite aglomerações. A Covid-19 vai passar, mas os novos hospitais vão ficar. Prefeitura de São Bernardo. Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Tivemos um problema técnico, mas hoje falando com a doutora Ana Paula Aquino, que ela é ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana pela Unifesp. Eu vou aqui, já que a gente deu esse intervalo por questões técnicas, eu já vou nos comentários aqui, dizendo, a Daniele Correia está dando boa noite aqui, está dizendo parabéns para a doutora Ana e dizendo que ela acompanha o seu trabalho. Obrigada. O Cosmo está te fazendo uma pergunta aqui, ó. Ele está dizendo que ele é cadeirante e ele tem paralisia cerebral. Desta maneira, uma pessoa com essas condições pode ter filhos? Ele está dizendo que sempre teve sensibilidade, ereção e ejaculação normal. Pode ter filhos? Creio que sim, né? Pode. Sim, se tem. Mesmo sendo cadeirante, isso não significa que é infértil, né? A infertilidade é em relação ao encontro de espermatozoides. Então, se tem ereção, ejaculação, o que a gente precisaria é ver o espermograma para ver se é normal ou não. Mas não teria problema. Isso não depende da condição física, né? Depende das questões físicas, né? Exatamente, tem que ver a qualidade do sêmen, porque tem gente que também não tem problema nenhum e quando vai ver o testículo não fabrica espermatozoide, tem outros problemas que não são relacionados a isso. Doutora, a gente estava falando lá sobre a barriga de aluguel, a barriga solidária, a gente
Você conseguiu concluir o seu raciocínio, conseguiu passar para as Sim, pessoas. tudo certo. Então, vamos lá. Doutora, agora, custa caro para fazer um tratamento de fertilização in vitro? As pessoas pensam que é muito mais caro eu descobrir do que é realmente. Assim, não é um tratamento barato, mas hoje em dia as clínicas têm facilitado bastante, têm barateado o custo desse tratamento, porque os materiais usados, a gente, né, com o uso, tem conseguido baratear isso. As medicações, infelizmente, são, creio que a parte mais cara, né? São todas medicações injetáveis, na barriga, subcutâneas. Então, acaba sendo uma boa parte do tratamento a medicação, né? Que acaba se tornando bem cara. Mas hoje em dia as clínicas têm conseguido facilitar esse valor. Legal. E isso é possível ser feito pelo SUS também, pelos meios públicos? Não. Mais ou menos, vamos lá, precisa de subsídio. Então, existe um hospital em São Paulo, que é o Pérola Byton, que ele consegue fazer tratamentos subsidiados pelo Estado, mas eles põem limite de idade para mulher, por exemplo. Eu não sei como está agora, mas antigamente tinha um limite de idade que a mulher tinha que ter, se não me engano, até os 35 anos para poder entrar na fila deles. E é uma fila bem grande, porque muita gente procura. Existem outros lugares como o Hospital das Clínicas, o Hospital São Paulo, que eles fazem o tratamento de graça, mas a paciente tem que arcar com as medicações. Né? Ela não consegue as medicações, ela tem que arcar com as medicações, mas o tratamento em si, em relação à parte médica, ultrassom, coleta, acaba tendo um custo bem reduzido. Legal. Agora, eu gostaria de falar sobre congelamento, então, doutora. Vamos lá. Quais são as pessoas que merecem pensar no caso de fazer a coleta e congelamento, tanto de óvulo quanto de sêmen, de esperma, né? E depois a gente volta a falar também de congelamento, mas aí em questão de doação, porque você vai fazer a doação, vai ter que ser feito o congelamento, né? Mas aí quando a doação não é para você, são para as outras pessoas. Quem são as pessoas que precisam avaliar a questão de fazer a coleta e fazer o congelamento de óvulo e de Vamos lá. Começando pelos homens, né? Quem são os homens elegíveis para se congelar sêmen, né? Que precisariam congelar sêmen. Então, uma das principais causas seria um câncer, né? Principalmente de testículo, porque aquele homem ele vai precisar tirar o testículo como tratamento do câncer. Então, o ideal é que, se for se submeter a uma cirurgia, ele colha sêmen antes, porque ele pode, mantendo esse sêmen congelado, ser pai no futuro, mesmo fazendo a cirurgia. Pacientes que vão usar quimioterapia por algum outro tipo de câncer, não exatamente de testículo, mas vão fazer um tratamento quimioterápico, porque ele pode mexer com as células do testículo também, e esse testículo pode não voltar a funcionar no futuro, então congelar sêmen. E hoje em dia o que não é o ideal, né, se usar anabolizantes, mas a gente sabe que tem gente que usa. Então, caso vá usar, não recomendo, mas congele sêmen antes, porque isso pode zerar o espermatozoide e às vezes o homem não volta a produzir mais, né? E para mulheres que a gente fala de preservação social, né? Uma mulher que está querendo engravidar mais tarde, como eu disse antes, a mulher tem esse prazo de validade, então o ideal seria até os 35 anos, uma mulher que não teve filho ainda ou que planeja só aos 40, porque vai estudar, trabalhar, vai viajar para fora do Brasil, fazer N coisas, congelar esses óvulos antes, porque depois dos 35 eu começo a ter uma queda dessa qualidade. Mulheres com câncer também, que vão se submeter a tratamento de quimioterapia, isso pode diminuir a reserva ovariana, então congelar óvulos também, ou que vão fazer uma cirurgia que vai mexer no ovário. Então seriam as principais indicações. Então quer dizer que passou a adolescência, começou a ovular, começou a ter sêmen, ter espermatozoides, pode fazer o congelamento independente de qualquer coisa. Por exemplo, se não que
não tenho nada aqui e tal, mas vai que, né? Se acontecer alguma coisa aí na minha vida aí mais para frente, já está lá guardado. Pode. Qualquer pessoa pode Pode. congelar gametas. Uhum. Tá. Tanto óvulo quanto E, por exemplo, se espermatozoide. for da minha vontade, eu ter um filho e eu ter os meus óvulos, ou o meu sêmen, o meu esperma lá congelado, e aconteceu uma tragédia na minha vida lá, um imprevisto, um incidente, e eu falecer. Mas a minha vontade em vida era ter um filho. E eu deixar isso escrito. Existe possibilidades da minha família pegar o meu sêmen ou o meu óvulo lá e fertilizar ele de alguma maneira com alguém? Isso é possível? Isso geralmente é feito mais quando o homem é casado, né? Então, o homem ou a mulher, eles são casados, estavam fazendo um tratamento de reprodução, por exemplo, e ele estava doente. Então, ele deixar escrito isso, que, não, se eu falecer, por exemplo, minha mulher está fazendo tratamento, ela pode usar meu sêmen. Mas são casos que têm viés para tudo, né? Então, teria que estar tudo muito bem documentadinho, tudo isso. Legal, a gente já vai chegando ao finalzinho do nosso programa. A Thalita Guimarães está dizendo aqui que a doutora Ana é ótima médica, muito competente. A Daniele Correia está com uma dúvida aqui, mas eu acho que a gente já solucionou a dúvida dela. Ela está dizendo que precisou retirar os óvulos, precisou retirar o útero, desculpa. Mas tem ovários. Caso meus óvulos estejam no tempo de reprodução, posso usar uma barriga solidária usando o meu óvulo e o sêmen do meu parceiro? Isso a gente disse pode. que sim. Né? Legal. Pode sim. Agora, partindo para os finalmente aí, tem mais uma pergunta da Flávia Aquino. A Flávia, ela está dizendo muito interessante compreender que o tratamento é possível, pensando que é um sonho. Exatamente, né? Vocês trabalham com sonhos, né, doutora Ana? Exatamente. E aí, indo lá para o finalzinho, agora vamos falar um pouco, então, para a gente finalizar, da doação, doutora. Como é que funciona? A doação tanto de óvulo quanto de sêmen, né? Quanto de espermatozoides. Existe bancos, né, que a gente que pode e ganha por isso? Como que é? Vamos lá. Em relação ao sêmen, né? Existem bancos de sêmen no Brasil e fora do Brasil. No Brasil, normalmente, até onde eu sei, não é pago. Fora do Brasil existe isso, né? Esse pagamento pelo sêmen. Então, quando um casal, por exemplo, precisa de um sêmen, o homem não tem, ou uma mulher quer fazer uma produção independente, ela pode comprar o sêmen num banco de sêmen. É mais fácil para o homem coletar, né? Porque por meio de ejaculação, eu não tenho que dar medicação nem nada, então o processo é bem simples. Na doação de óvulos, a mulher ela tem que passar por um processo semelhante a quem vai fazer um tratamento de fertilização in vitro, né? Então, essa mulher que vai doar óvulos, ela precisa tomar todas as medicações injetáveis, subcutâneas, precisa passar pela coleta de óvulos, que é um procedimento que requer anestesia, tem todos os sintomas, né? Então, é um processo mais complexo, né? Essa doação de óvulos. Normalmente, essa doação não existe um banco de óvulos que alguém vai lá e compra esses óvulos, né? Normalmente, a doação de óvulos acontece em clínicas de reprodução e a pessoa que doa, às vezes, na grande maioria das vezes, é uma paciente que, por exemplo, tem um marido que tem algum problema, então ela vai doar parte dos óvulos dela para ajudar no custeio do tratamento. Então, ela consegue ter um abatimento no tratamento dela, doando uma parte de óvulos, e uma outra pessoa vai pegar uma parte dos óvulos dela, né? Que a gente chama de doação compartilhada. Não ganha nada por isso, né? Não. Ela tem uma ajuda de custo no tratamento, porque a receptora que vai pegar os óvulos dela vai pagar uma parte do tratamento dela, digamos assim. Então, ela acaba tendo um desconto no tratamento para doar uma parte. Aqui não existe banco de óvulos aqui público. É assim, as clínicas
podem fazer banco de óvulos, né? Mas esse banco de óvulos é só para aquela clínica, não é uma coisa externa igual o banco de sêmen que qualquer pessoa pode ir no banco de sêmen e comprar um sêmen, uma pessoa física, né? Não. O banco de óvulos, ele é dentro de uma clínica e ele abastece somente aquela clínica. Cada clínica tem o seu banco de óvulos com as suas doadoras, com as suas pacientes, mas ele não fornece óvulos para outros lugares, né? Assim, tem uma outra pessoa que quer comprar os óvulos de mim. Geralmente é dentro da própria clínica. Entendi. E mesmo que essa doação seja exclusiva lá para cada clínica lá, tanto do óvulo quanto do espermatozoide, essa pessoa que doou, ela vai saber que um dia ela teve um filho por conta dessa doação ou não? Não, porque assim, a doação é anônima, então quem doa não sabe para onde está indo, quem recebe não sabe de onde veio, mas essa pessoa ela não é informada se o tratamento da receptora deu certo ou não, né? Porque o tratamento da receptora pode dar errado, tem o fator seminal, que nem eu te falei, as chances não são 100%, né? Mas essa doadora não fica sabendo, ela sabe que doou, assina um documento, né? Então no Brasil é tudo anônimo. Então ela sabe que fez a doação, sabe que pode ter, mas a gente não fala para ela, o filho nasceu, ou o filho teve, não deu certo ou não, isso não. Há conspirações, reza a lenda, dizem que quem recebe, né, o óvulo ou o esperma com a fertilização nasce com a cara do pai e da mãe ali mesmo, que não existe nenhum fator genético externo, né? Assim, hoje em dia a gente fala que existe, assim, se for fazer um DNA na criança, aquele DNA não vai ser daquele casal, vai ter do óvulo ou do sêmen. Mas hoje em dia a gente sabe que existem fatores que a gente chama de epigenéticos e que o útero não é só uma incubadora, né? O útero tá ali levando sangue daquela mulher para aquele bebê, né? Então os nutrientes, tudo isso é da receptora. Então a gente, se colocar esse embrião no útero de uma mulher diferente, provavelmente nasça um bebê um pouquinho diferente, não vai nascer exatamente igual, não. Muito bem, doutora, muito obrigado. Programa delicioso falando sobre reprodução humana, como fazer filhinhos de formas alternativas. Eu gostaria de te agradecer, gostaria que você se despedisse, deixasse os seus contatos para quem quiser mais informações ou quem quiser se submeter, passar por tratamento de fertilização, que entre em contato com você. Meu muito obrigado. Gostaria de deixar um abraço aqui para o meu amigo Alexandre Aldino, que comentou aqui, está dizendo Denardo Monstro. Valeu. Doutora, é com você. Obrigada, Denardo. Foi um prazer. Gostei muito de conversar com você, né? Falar um pouquinho sobre reprodução humana. Eu acho que às vezes as pessoas ficam com um pouco de mitos na cabeça e é bom a gente desfazer isso. Se alguém precisar de alguma coisa, eu atendo na Clínica Huntington, que é especialista em reprodução assistida, e na Clínica Livin, que é meu consultório particular. Então, se alguém precisar de alguma coisa, pode me encontrar nesses lugares. Vai ser um prazer ajudá-los. Obrigado, doutora. Obrigado a você que nos assistiu. Muito boa noite. Valeu pela paciência. Espero ter esclarecido todas as suas dúvidas. Que este programa tenha sido muito produtivo para você. Tá bom? Eu te espero na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Meu muito obrigado. Fiquem em casa e, se precisar sair, usem máscara. Um beijo. Tchau.